Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa tarde de quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. O nosso destaque agora é para o setor de cana. Vamos entender como é que se encerrou, então, a safra no norte e no nordeste do Brasil. Quem vai conversar comigo é o Renato Cunha, já está aqui com a gente, fala com a gente em nome da Nova Bio. Renato, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Virgínia. É um privilégio aí falar com você e com os ouvintes. Renato, vamos lá então. O número de 59 milhões de toneladas na produção do ano 23-24. Queria que o senhor explicasse para a gente, contasse um pouquinho para a gente como é que foi o desenvolvimento dessa safra e se esse número é considerado positivo ou negativo aí para vocês. Esse número é um número bastante positivo. Na safra 22-23, a imediatamente anterior a essa, nós alcançamos 61,5, foi a maior dos últimos 20 anos. Em compensação, na 21-22, atingimos apenas 53,9. O Nordeste sempre teve um pouco de variação climática, oscilação climática, fazendo com que o contingente de canas sempre sofra um pouco essas alterações que são bastante imponderáveis. Mas 59,7 nesse número girando em torno de 60 milhões de toneladas é um número apropriado. E nós conseguimos, com isso, extrair aí cerca de 3 milhões 466, 3 milhões e meio de toneladas de açúcar e também um número relevante de 2,3 bilhões de litros de etanol. Isso significa, então, que apesar da retração, a gente tem um cenário muito positivo para esses outros dois setores a partir da cana. É isso, Renato? Olha, são cenários adequados. A gente ainda tenciona crescer mais o Nordeste. Eu acho que o potencial agrícola da gente deveria se estabilizar entre 65 e 70 milhões de toneladas. Tem havido investimentos em irrigação, né, aproveitando os níveis de insolação do Nordeste para evitar muito esses estresses hídricos que sempre ocorrem. Nós estamos em busca ainda de um patamar maior, mas as safras aqui sempre oscilaram bastante, como eu disse anteriormente, em função dessas alterações. No entanto, o Programa de Melhoramento Genético da UFAO, da UFRPE, tem funcionado a contento e os investimentos estão ocorrendo, inclusive investimentos, por exemplo, na cristalização e também no etanol, continuam a ocorrer todo ano. Renato, as condições climáticas hoje da região são os maiores desafios para o setor ou tem algum outro gargalo que o produtor ainda enfrenta? Esse é um gargalo bastante que compromete muito a estabilidade, mas tem também as questões regulatórias, né? Recentemente, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, né, atestou até a questão do impacto regulatório na indústria brasileira e o nosso é bastante explícito com a questão do etanol, com essas políticas que variam muito em função da precificação da gasolina. Então, eu diria que as questões climáticas e também as alterações aí e as surpresas, entre aspas, no mercado do etanol sempre impactam aí os níveis de produção. E quando a gente fala do etanol anidro, eu estou vendo aqui no dados de vocês que a gente teve uma queda de 15% na produção. É isso mesmo, Renato? Olha, os números, no cômputo geral, não, porque a safra passada produziu-se 2,3 Tá. bi e nessa safra 2,22. No entanto, o convite do mercado ao anidro foi bastante sem apetite. Essa que é a grande verdade em função exatamente dessas instabilidades, né? O governo precisa ter a sensibilidade para fazer uma política que privilegie o combustível limpo e também o etanol anidro, que melhora a qualidade da gasolina, né? Nós não somos um aditivo na gasolina. Eu diria que nós melhoramos a capacidade da gasolina e a gasolina tem que almejar ter os níveis de sustentabilidade que contém no etanol anidro. É preciso valorizar o produto nacional
e também haver uma estabilidade nessas políticas dos combustíveis, né, e alguns investimentos a mais, né? Desapareceu para o Nordeste, por exemplo, políticas de financiamento de estocagem, né? São coisas raras hoje na política dos combustíveis, né? Sobretudo para os biocombustíveis. E, Renato, existe uma conversa junto ao governo para regularizar isso, a fim de encontrar uma solução? Olha, o Ministério de Minas e Energia tem feito programas aí incentivando uma melhor utilização ou um leque mais variado de utilização na questão dos combustíveis limpos, né, através de vários outros combustíveis, como SAF, né, para aviação, metanol para navios, né, a questão do biometano, né, e outros produtos mais, inclusive tentando incentivar a melhoria da mistura, os níveis de mistura do etanol anisdo na gasolina, que são de 27%, e os números já apontam uma necessidade de 30%, que seria o número mais plausível hoje, com segurança, para efetuar esse abastecimento. O produtor de etanol, ele tem que arcar com seus custos e ele não tem o governo por trás, uma Petrobras por trás, para segurar toda a época de dificuldades, né, de alternância que ele enfrenta. Então é preciso realmente essa coisa dos combustíveis, né? A gente definir o que é que a gente quer, né? Que se quer o combustível limpo, né? Se vai incentivar o combustível limpo de forma efetiva, né? Hoje você vê a Petrobras não compra etanol, não vende etanol, não tem nenhum vínculo a rigor com as políticas do etanol, né? E essas políticas regulatórias ficam sempre a cargo da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, mas, atrelado a essas políticas, é preciso haver políticas públicas também, recursos, né, para que a gente possa competir de forma mais estável, né, superando os nossos custos de produção, obviamente porque esses custos de produção também têm componentes imponderáveis, né, que ocorrem em função de alteração cambial, em função de aumentos de custos aí que vem ocorrendo de forma bastante, eu diria, descontrolada nos últimos anos, obviamente fruto também um pouco do período da pandemia, ou muito em função do período da pandemia, que ainda tem sequelas aí instaladas no setor. Mas o fato é que, na hora da dificuldade, né, na hora das políticas fiscais, né, o etanol sempre é preterido, né? É importante que o combustível, o etanol, o biodiesel, que os combustíveis limpos tenham uma política de incentivo, né, que seja uma política com começo, meio e fim, mas que venha a proporcionar, incentivar um círculo virtuoso para que haja a produção. E, Renato, daqui para frente, quais são as expectativas do setor para essa segunda etapa agora de 2024? Olha, a questão climática aqui, por uma contingência do clima, né, a questão de Laninha, né, que favorece um pouco a região Nordeste. Nós tivemos agora um inverno, nós estamos no período de inverno, e o final da safra 23, 24 até maio, junho, foi um período chuvoso no Nordeste, o que beneficia a safra. Ao mesmo tempo, quando o sol saiu recentemente, e daqui a pouco começam as moagens novas, já começaram na Bahia, no Piauí, em outros estados, mas no litoral do Nordeste começam agora em julho, agosto, final de julho, começo de agosto, setembro, até outubro, são usinas começando o período de moagem. Essas canas também têm agora se deparado com um clima mais quente, é favorável à colheita, mas não tem um rendimento industrial que seja do melhor tipo. Talvez o rendimento venha a melhorar com o andamento da safra lá para dezembro, novembro, mas será uma safra boa que não deve haver diminuição de produção e a gente espera produzir novamente aí os 60 milhões de toneladas e que haja uma política mais incentivada, né? Não com incentivos descabidos, mas que haja uma estabilidade de mercado, uma estabilidade fiscal,
para que a gente possa produzir também mais etanol e açúcar e bioeletricidade e todos os produtos aí que favorecem aí a matriz energética brasileira. Demanda para isso tem, Renato. Exatamente, demanda existe, demanda verde, né? São biocombustíveis verdes, é uma era bastante promissora sob o ponto de vista de promover melhoria ambiental, de trazer bônus ambiental, e a gente precisa redirecionar os esforços também aí para essa matriz limpa, né? Porque na prática, a gente tem muitos anúncios, muitas perspectivas, mas as coisas precisam se configurar de forma mais fática no dia a dia, para que se possa crescer produção e manter esses níveis de produção quando crescerem. Muito bom. Renato, obrigada pela sua participação e disponibilidade. Deixa o convite aberto para o senhor voltar quando tiver mais novidades em relação a essa busca por políticas mais eficientes. Nós estamos aqui, a gente continua se falando. Muito obrigada. Muito obrigado também, Virginia. Bom dia aí a todos. Boa semana. Portanto, estivemos aqui hoje com o Renato Cunha, que falou com a gente em nome da Nova Bio, para falar da produção de cana no Norte e no Nordeste, e trouxe também um panorama da produção de etanol dos biocombustíveis limpos, né? Ele trouxe aqui para a gente que é preciso ter uma política pública mais eficiente, uma regulação que seja mais eficiente para que essa demanda continue, que essa produção continue avançando, e justamente para atender essa demanda que pede aí por estabilidade nas matrizes de energia e tudo mais. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.